Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Terceira Dimensão. Para assinalar o Dia da Criação da Unesco, 16 de novembro, os Passos do Concelho de Angra do Heroísmo acolheram o lançamento de um livro sobre o processo de elevação da cidade a Património Mundial. Vamos saber mais. O processo de candidatura de Angra do Heroísmo à categoria de Cidade Património Mundial da Unesco foi compilado em livro, edição facsimile, numa iniciativa do município que convidou a historiadora terceirense Assunção Melo para a seleção de documentos e escrita de textos introdutórios. Gosto muito da parte da investigação histórica. Realmente o desafio para mim foi conseguir reunir a documentação que estava dispersa e dar uma ordem, porque uma parte do livro é facsimilado, para que as pessoas depois compreendessem o que estava ali, porque realmente o livro é um bocadinho grande, não é um livro de ler de fio a pavio, é um livro para investigação histórica, mas também a minha preocupação foi fazer os tais textos introdutórios de modo a que se possa compreender um pouco quem não queira ler a parte facsimilada. Encontrou algum dado histórico sobre a cidade que desconhecesse, que lhe despertasse assim uma atenção maior? Eu confesso que nunca tinha compreendido porque é que Angra era património mundial, é uma falha realmente, mas ouvi as pessoas dizerem é o traçado retilíneo, são os monumentos, etc. E afinal fiquei surpreendida porque de facto não é propriamente isso, tem a ver com algo ainda muito mais global, muito mais importante, que tem a ver com a importância do Porto de Angra e a forma como Angra deu a conhecer outros mundos ao mundo. Ser inscrito ou numa lista. O lançamento da obra decorreu nos Passos do Concelho e assinalou o Dia da Unesco, celebrado a 16 de novembro. Para o autarca, mais do que o título, interessa dar a conhecer à sociedade em geral as razões da classificação de Angra do Heroísmo a Património Mundial. Neste sentido, o novo livro apresenta-se como um passo decisivo. Nós consideramos como fundamental este conhecimento, mas não é apenas o conhecimento de que Angra é Património Mundial. Mais importante do que isso é o conhecimento das razões pelas quais Angra mereceu essa classificação. Ser Património Mundial é o mais alto galardão que uma cidade pode ter neste mundo em matéria de cultura. E nós estamos ao lado daquelas cidades de referência que todos nós conhecemos, desde o Coliseu de Roma ou o centro de Paris, ou aquelas cidades que são referência mundial. Angra tem a sorte de partilhar essa classificação. A nós cabe-nos ter também um grau de autoconhecimento que justifique esta classificação. Não é só dizer que Angra é Património Mundial, isso aí já se diz por todo o lado. Aliás, quando se ouve o relato de futebol, começa logo que desta cidade, Património Mundial, diz sempre isto, não é? Portanto, essa parte já atingimos, o pleno do ponto de vista do conhecimento. Agora temos que passar à fase seguinte, e a fase seguinte é sermos capazes de compreender as razões pelas quais a cidade foi classificada. E isso passa pela história da expansão europeia no mundo e passa pelo papel fundamental que esta cidade teve enquanto ponto de ligação entre a Europa e os mundos para o Sul, em particular o relacionamento com a América do Sul, com a Índia e com o Extremo Oriente. Angra serviu de interposto e de ponto de paragem a todas estas rotas e hoje é importante lembrar isso. E é importante lembrar num mundo que está cada vez mais globalizado, em que este conhecimento é também uma forma de autoafirmação dos próprios angrenses. Por outro lado também, este dia é um dia importante para a cidade. A Unesco é um dos organismos de referência das Nações Unidas e o facto de nós termos uma relação privilegiada com essa entidade é um ponto importante também para a nossa autoestima e para a compreensão por parte de nós próprios, dos angrenses e dos terceirenses, em geral, da importância que esta cidade teve e continua a ter. Chegado a este ponto, está na altura de darmos os passos seguintes e com certeza que os daremos, quer do ponto de vista da melhoria da informação local, porque obviamente não se ama o que não se conhece, não se respeita o que não se conhece, e nós temos que continuar este esforço de divulgar junto de nós próprios este património e esta história. Infelizmente, muitos de nós não conhecem a história da sua própria cidade e é preciso que o conheçam, portanto há um trabalho que é preciso ser feito, mas depois também há um outro trabalho que tem que ser feito na divulgação externa. Enquanto o prefácio tem a assinatura de Álvaro Monjardino, que fez parte do processo de candidatura desde o início, a apresentação da obra esteve a cargo de João Maria Mendes,
presidente do Instituto Histórico da Ilha Terceira. Ambos salientaram a existência em Angra do Heroísmo de um notável monumento da história transatlântica, o Castelo de São João Batista. Conforme as suas palavras, este é um exemplo que pode promover o chamado turismo cultural. O material existe, está aqui, não se pode tirar. O que se puder fazer em termos de turismo cultural tem que ser proposto por cá, tem que ser instado por cá, mesmo que nos zanguemos alguma vez. Porque isto aqui não é uma questão de paisagem, não é uma questão paradisíaca, não é tão... Atrás disto vem o resto, porque o turismo cultural não é só isto. Há muitas coisas. Agora, isto tudo junto, eu não conheço nada no nosso país em que se possa concentrar tanta coisa numa terra tão pequenina. Fala-se muito de turismo cultural, cidades património. No seu entender, como é que se pode fazer aqui, na nossa realidade, este casamento? Ora bem, de facto é preciso ter muita imaginação, é preciso ter muitas ideias, porque hoje em dia o turismo de massas talvez não tenha uma apetência muito grande para este tipo de turismo. A maioria dos turistas quer ou sol e praia ou então neve para fazer esqui, coisas que nós não temos cá, nem praias solarentas todo o ano, nem pistas de neve. E por isso nós temos que vender, entre aspas, aquilo que temos, que é o nosso património, esta memória histórica. E como tem sido muito evidenciado tanto pelo Instituto Histórico como alguns dos seus membros, de facto nós temos aqui uma potencialidade de associar natureza, monumentalidade e todo este passado histórico, consubstanciado num grande monumento, esse sim, que é o Castelo de São João Batista. E por isso mesmo os decisores políticos, os empreendedores e todas aquelas pessoas que trabalham na área do turismo é que, de facto, têm que descobrir a forma de cativar as pessoas a virem aqui, a estarem aqui e a saborearem este património. No ano que vem, cumprem-se os 250 anos, um quarto de milénio, do decreto de 2 de agosto de 1766, que criou a Capitania-Geral dos Açores e que elevou esta cidade, pela primeira vez, a uma capital de facto. Angra já o era no religioso, já o tinha sido de alguma maneira com a paragem aqui ou com a passagem por aqui dos corregedores, mas foi há 250 anos, cumpre-se no ano que vem, que Angra passou a ser a capital dos Açores. E nós queremos também assinalar esse momento com um conjunto de iniciativas, começando logo pelo tema das São Joaninas do ano que vem. O livro Angra do Heroísmo, o processo, edição facsimil, mostra assim o caminho trilhado desde a ideia à data de 7 de dezembro de 1983, com a classificação da cidade a Património Mundial pela Unesco, a primeira de Portugal. Tempo agora para o cinema. Black Mass Jogo Sujo é o filme que estreia dia 19 de novembro no Centro Cultural de Angra. Trata-se de um drama-ação com Johnny Depp no papel de um famoso gangster. As sessões decorrerão até dia 23 de novembro, todas com início previsto às 21 horas. Para mais informações, consulte a página na web www.cmh.pt. Terra de Artistas é o nome do primeiro Festival de Outono, organizado pela Irmandade de Nossa Senhora do Livramento, que terá lugar no Edifício Cultural de São Bento. Haverá animação musical com bandas e projetos de toda a Ilha Terceira nos dias 20, 21 e 22 de novembro, a partir das 21 horas. É bom saber que este é o canal da sua preferência. Continue na nossa companhia, está muito bem desse lado. Voltaremos amanhã com outras histórias em azorestv.com e meu canal 124432. Fique bem.